agradecendo, né, vocês estarem aí. Quinta-feira, 10 horas da noite, né? Tem que gostar muito tempo para estar acordado, né? Para a gente poder falar, conversar, bater um papo. É, E aí, hoje não, quando a gente estava montando a grade, né, das lives e tudo mais, e aí eu conversava muito com a Ana, e a Ana tem uma experiência com teoria U, que ela vai falar muito hoje sobre isso. Mas eu e a Ana, a gente tem uma sinergia muito grande quando a gente pensa em pessoas dentro de iniciativas de transformação, quando a gente fala de soluções de problemas. A gente pensa muito parecido quando a gente vai falar de pessoas, engajamento, envolvimento das pessoas e tudo mais. Falei assim, não, vamos fazer uma live que a gente compartilhe esse bate-papo com todo mundo. E aí, com certeza, tem muita gente por aí que também compartilha com a gente desses mesmos pensamentos, dessas mesmas crenças, né? E aí a Ana, ela traz uma experiência mais estruturada dessa teoria U, um pouco sobre esse mundo, e a gente aliou isso, tenta alinhar isso junto com gestão de processos, BPM, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa loucura que é, né? Então, vou deixar a Ana se apresentar, né? A Ana já está aí compartilhando a tela com a gente, se apresenta para a gente, Ana, depois eu vou te encher de perguntas. Ih, já era. Boa noite, pessoal. Então, Emerson já começou a apresentar, né? Para quem não me conhece aí, que tá na live, eu sou Ana Lúcia Viçoso. Eu tenho uma experiência aí de processo já de alguns anos, principalmente com gestão de serviços de TI, e há 1 ano e meio trabalhando aí no escritório de processos com o Emerson, com a equipe lá da DataPrev, né? E eu sou apaixonada por negócios de impacto, por propósito, negócios de impacto. Eu sou multiplicadora do Sistema B. E nesse mundo assim, de novas economias, eu me deparei com a teoria U, né? E que eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Assim, na teoria U é uma tecnologia assim, são ferramentas que se usam para criar futuros, né, criar soluções para problemas que tenham pessoais, problemas, né, estruturais, problemas de empresas, de governo. E aí a gente vai explicar um pouco o que é isso, né? E assim, eu me apaixonei pela teoria U, estudo, há cerca de 1 ano eu estou estudando, e aí conversando com eles, assim, cara, tem muita sinergia, assim, são técnicas para trabalhar com grupos, para resolver problemas, assim, a gente em processos, em BPM, né, uma das grandes vertentes é a melhoria de processos, identificar problemas, como que a gente em grupo consegue ver uma solução melhor, né? E Emerson, né, a gente sempre conversando, né, assim, ele sempre fala que o BPM é muito mais sobre pessoas do que sobre caixinhas e ferramentas e metodologia. E é isso, né, a gente que trabalha com processo sabe que os handoffs são os maiores problemas, né, quando a gente precisa passar informação de uma área para outra, a gente tem aquela visão de silos, enfim. E aí, né? Como que a gente consegue tentar mudar um pouco isso e o que é essa tal de teoria U e como que ela pode ajudar? Bom, então assim, essa teoria é um trabalho desenvolvido no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pelo professor Otto Scharmer. E ele já vem assim, há 20 anos desenvolvendo isso, né? Eu conheço há 1 ano, mas o cara já está nisso há 20 anos. E é uma tecnologia que visa justamente partir de um outro lugar que não só o racional, né, mas de um outro lugar para ajudar nessa transformação social. Tá? Então, o que ele fala? Né? Ele tem todo um estudo que a gente hoje vive um caos, a gente vive problemas sistêmicos na sociedade, e resolver esses problemas da mesma forma, com a mesma mentalidade, o mesmo mindset, a gente vai chegar nos mesmos lugares. Então, ele propõe uma jornada diferente, a teoria U, porque ela. Deixa eu até mostrar aqui o livro dele, né? A teoria U ficou. Esse U é a jornada, né? E a jornada dele é um processo onde a gente tem uma série de ferramentas para utilizar para entender o contexto que a gente se encontra, né? Entender onde que a gente está, fazer um mergulho profundo. E aí, quando eu falo em mergulho profundo, é super legal porque ele usa várias técnicas de um combinado, né, entre técnicas de meditação,
técnicas de design thinking, são várias técnicas que ele vai pegando um pouquinho de cada e faz uma jornada, faz todo um framework para ser utilizado para você identificar esse teu contexto, fazer um mergulho profundo de procurar soluções para o seu problema, né, mas soluções a partir não só do racional, a partir de experiências, de acessar uma inteligência do corpo, uma inteligência da intuição, outras inteligências que a gente tem e nem sabe que tem, né? E depois encontrar soluções e prototipar. Só que a chave disso tudo é uma coisa assim, são alguns pilares fundamentais, que é você ter a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Pô, mas como assim? O que é isso? A princípio dele é o seguinte, você não consegue ir, né, pensando igual. Então, assim, você tem que exercer uma comunicação ativa, uma escuta ativa. Né? É importante, e aí a gente começa a pensar nos processos. Né? É importante você ir resolver um problema com a mente aberta para escutar o outro. Né? O que a gente vê na maioria das vezes? As pessoas já têm ideias preconcebidas. Né? Então, quando a gente fala de processo, às vezes, assim, o meu processo funciona desse jeito, né? O que eu faço, eu entrego isso, eu entrego aquilo e pronto. O outro se adequa a mim. Né? E as pessoas vêm muitas vezes com essa visão de silo, assim, do que eu faço e tal. Só que aí a gente tem que dar alguns passinhos atrás, né? E pensar, cara, para que eu estou aqui fazendo esse redesenho de processo, por exemplo? O que eu quero? Qual o propósito da minha organização? Qual o propósito do trabalho? Então, como que eu alinho essas expectativas todas? Então, o primeiro momento da jornada do U, né, é justamente, ele chama de co-iniciar, que é você criar essa intenção comum. Né? Então, você se fortalece nessa intenção comum, né, do que você... né, o que vocês querem juntos? Né? O que essas pessoas querem? Então, você tem uma coisa que você tem que juntar todos os stakeholders relacionados àquela questão, e aí fazendo um paralelo com o processo mais uma vez. É isso, né? Ninguém vai desenhar um processo sem chamar as partes envolvidas. Então, ele fala assim, ó, você tem que chamar, conhecer esses stakeholders, juntar e primeiro, qual a intenção que a gente tem? Cristalizar isso. E aí ele tem algumas técnicas que ele usa, e o que ele se baseia sempre é isso, níveis de escuta. A gente precisa exercitar uma escuta ativa. Mas assim, como Deixa eu assim te escuta interromper, ativa? Ana. Claro, claro. À vontade, é bate-papo. Falar de escutativa, assim, eu acho interessante, porque, por exemplo, até a gente, quando está trabalhando com processos, estou imaginando aqui um analista de processos, né? A gente está ali ouvindo um problema, ouvindo um problema. E na maioria das vezes a gente vê que a gente, até enquanto analista, a gente está ali ouvindo o problema, mas a gente, no fundo, não está não tá desempenhando uma escuta ativa. A gente só está ouvindo. E a gente acha, já tem uma pré-concepção de uma possível solução, né? A gente já vai cheio das próprias idiosincrasias dentro. Tá tudo aqui dentro, né? Tá tudo aqui dentro da gente. A gente chega numa iniciativa de processo, a gente sabe qual é o problema, já sabe como resolver, né? E quando você traz para a gente essa reflexão de criar um propósito comum, né? Criar um ambiente que seja... Não tem nada de racional nisso. Nada. Eu tô pensando aqui, né? Você está falando assim, não tem nada de racional. É muito de empatia, é muito de a gente comprar a mesma ideia, a gente está focado no mesmo universo, no mesmo sentimento, né? Como se tivesse uma mesma nuvem de sentimento para todos ali, né? Então, assim, eu vejo que essa escuta ativa, ela, claro, assim, ela serve para a vida, né? Fazendo um paralelo para processos, eu acho que ela traz uma reflexão para a gente que trabalha com iniciativa de transformação, de um novo olhar e uma nova percepção, até para aumentar a nossa empatia com a própria iniciativa, né? Que às vezes, muitas vezes, a gente nem acredita, né? Não sei se eu só estou falando besteira, mas... Não, faz todo sentido. Quer dizer, essa intenção compartilhada, e você começa a criar, ele chama assim, de um campo, né, de relacionamento com as pessoas. Né? Então, você começa a criar um campo, quando você compartilha a intenção e todo mundo se alinha, você começa a criar esse espaço de confiança, né, entre as pessoas, sabendo que estão indo para um mesmo caminho. Né? E é fundamental nessa escuta justamente isso, você se livrar do julgamento. Então, é o que você falou, a gente chega nas conversas já achando que tem a solução para tudo. Então, tipo assim,
Ah, cara, pô, eu já sei o que esse cara vai falar. Lá vem ele com esse papinho furado, no fundo eu sei o que quer. Só que a gente não sabe nada, vamos combinar, né? A gente não sabe nada. Então, assim, primeira coisa é fazer a mente aberta. Né? Você tem que se livrar do julgamento, se livrar do cinismo. Olha que interessante que ele fala, se livrar do julgamento, do cinismo, né? Porque fica aquele jogo, aquela falsidade lá, né? Ah, tá bom e tal, não é? Aquele Tá joguinho, né? No ótimo, fundo tá tudo ótimo. é, no fundo está todo mundo defendendo o seu interesse ali, né? Ninguém está pelo bem Sim. comum. Né? Então, é o cinismo que ele fala, o julgamento, e qual é o outro aqui, que agora me deu um branco. Mas vai aparecer aqui. Então, assim, e aí, então, ir de mente aberta. Então, ele fala assim, a gente tem, normalmente, ele classifica 4 níveis de escuta comuns, assim, né? Então, o primeiro nível de escuta da gente, que é esse que a gente está falando, ele diz que é um download, a gente está ali com o outro só com as nossas crenças, com tudo que a gente acredita e nem nada que o outro fala faz sentido para mim. Aí você vai no nível um pouquinho mais adiante, que já é o nível assim de escuta factual, que eles chamam, onde você já começa a admitir informações novas. Não, esse cara aí fala coisa que eu não sei, tá? Aí você começa a ter um debate, mas você ainda defende as suas ideias, mas você coleta informações novas para você. E o terceiro nível, você já tem uma escuta empática. Então, você já começa a se colocar no lugar do outro, né? Entender qual é a dor do outro, né? Tenta vestir o sapatinho do outro lá para ver qual é a sua dor. E no nível mais profundo, que é onde a teoria tenta chegar, já é uma escuta generativa, onde você e o outro estão tão envolvidos naquela questão que, né, acabam criando algo junto, né? Algo verdadeiramente novo, né, que surge daquela conversa, né? Então, isso, assim, é uma forma, assim, bem rápida, né, que isso aqui é só um bate-papo, sobre a ideia dos níveis de escuta, né? Então, assim, tratar com a empatia, você tem que estar com o coração aberto. Né? Então, ele fala, mente aberta para você receber o novo, coração aberto para você se colocar no lugar do outro e vontade aberta, que é para criar algo novo, totalmente novo, deixando ir para trás todas as suas crenças antigas e fazer uma coisa nova. Né? O Otto, ele fala assim que existe um futuro emergente que está aí, só falta a gente acessar e fazer acontecer. Né? Porque outra coisa que ele fala também, assim, que a gente na sociedade cria coletivamente um futuro que ninguém quer, porque a gente está tão no piloto automático que a gente, né, acaba fazendo coisas assim contra a natureza, contra o próximo, contra a gente mesmo, sem nem perceber. Existe uma disrupção. Então, por isso a gente tem que sair para um outro patamar de olhar, né? Esse olhar para o outro, esse não julgamento, para poder fazer as coisas, enfim, mais adequadas, né? Eu vejo, por exemplo, nessa questão, é muito comum quando a gente chega numa iniciativa de transformação e quando a gente começa a cultivar esse campo de mesmo propósito, esse campo de entendimento de uma iniciativa, né? Um processo ponta a ponta, que perpassa várias áreas, né? A gente muitas vezes ouve assim, fala assim, nossa, eu não sabia que o seu trabalho, né? Uma área falando para outra, eu não sabia que o seu trabalho impactava tanto no meu. Ou eu não sabia que a minha não resposta atrapalhava tanto o seu trabalho. É comum a gente ouvir essas falas, né? E se a gente não cria esse ambiente, a gente continua achando que está mapeando um processo, achando que está melhorando um processo, e no fundo, a gente não cultivou a mudança de cultura para processo e continua nos silos. Né? Não é um desenho de processo no papel, não é uma melhoria implantada que ela modifica essa cultura de silo. Acho que tem que ser integral. Né? A gente está lidando com pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, né, Ana? Eu tenho um artigo lá no LinkedIn que fala sobre essa questão da pessoa, né? A empresa é uma pessoa. E se a gente não entende que a empresa é uma pessoa, a gente continua achando que está fazendo algo bom, né? A gente continua dando Advil para curar a dor de cabeça, mas na verdade o problema é outro, né? Estou fazendo analogia com remédio, que hoje eu já tomei tanto remédio por conta da coluna, estou aqui pensando em remédio, né? Mas é verdade, assim, se a gente não pratica essas questões quanto à escuta, quanto se colocar no lugar do outro,
eu não consigo fazer com que a informação, ou o que quer que seja, dentro lá da esteira de processos, seja fluida. Não consigo fazer ela fluir, né? Ela vai sempre ficar quadrada, ela não vai. Exatamente. Tô certo? Aí, Tô, assim. tô no caminho. Acho que eu tô no caminho, tô. Eu também falei que eu ia aprender uma teoria, ou eu vou entrar nessa onda. Eu gosto muito. Legal. Não, eu adoro. Vamos junto. Tamo junto, ó. Tamo junto, tamo Então, junto. então, assim, aí falando assim das etapas do U, né? Por que U, né? Porque o U você tem uma descida, tem um ponto mais fundo lá do U e tem a subida. Então, assim, na descida do U é onde ele tem todas as metodologias, é onde a gente vai sentir o que está acontecendo, vai coletar informações do campo, vai fazer todo um sentimento, vai observar o que acontece. No fundo do U é onde a gente vai fazer práticas efetivas de meditação, né? Onde a gente vai no profundo da gente para tirar uma intuição, tirar uma sabedoria interior da gente, que às vezes é uma sabedoria corporal, uma sabedoria que vem do silêncio, né? Que vem justamente de uma reflexão profunda. Que aí, quando você faz essa reflexão profunda, você já passou por todos os conhecimentos, né? Todas as pesquisas de campo, tudo que você tinha que fazer, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois, na subida do U, aí você cristaliza essa sua intenção, né? Então, ali, quando você mergulha, você sabe exatamente o que você quer, e aí você começa a prototipar, né? Então, você começa a prototipar. Ele fala assim, ó, comece com pequenas ações e vá acertando e errando, né? Pegando feedback, pega feedback, e aí até você conseguir implantar o teu processo, né? Quer dizer, na verdade, ele não fala em processo, eu que estou fazendo paralelo para o Aqui processo, já né? está Ele fazendo fala... paralelo para o processo, porque né, é a nossa vida de nerd É, processo. ele fala da solução. E aí vem as coisas legais, né? Assim, então, não, e assim, antes de eu falar assim, dessas etapas, a coisa mais linda disso tudo é a gente ver a academia, né, juntando essas coisas que a gente faz assim, com meditação, né? A gente vai falar em teatro da presença social, que é, para quem conhece constelação familiar, constelação sistêmica, é um pouco disso, né? Eu não conheço constelação não, mas todo mundo que conhece diz que é. Então, ele junta todas essas questões profundas do ser, né, para uma sistemática, né, de resolver problemas, né? E assim, com respaldo do MIT. Então, isso é super lindo, né? E ele leva isso assim para governos, né? Tem na China, na Escócia, tem vários trabalhos na área de educação, de governo, de saúde, enfim, e que estão tendo resultados efetivos, né? De cocriação de soluções de problemas complexos usando essas tecnologias, né? Agora, aí assim, o grande desafio para a gente que gosta da teoria U é que os líderes, né, as empresas têm que estar com a mente aberta também para poder encarar uma virada dessa, né? Porque tem coisas pequenas que a gente consegue ir enxertando mais fácil, né? Escutativa. A gente vai falar aqui agora outras coisas que você consegue. Agora, né, um teatro da presença social, uma coisa um pouco mais fora da caixa, assim, uma meditação, né? Às vezes é o nosso desafio aqui, enquanto bandeirinha aqui de teoria UJ, entrar com isso nas empresas, né? Tem que ter um líder consciente também que abrace a causa, né? Mas então, aí tinha só mais algumas coisinhas aqui que eu queria falar, né? Assim, então, nessas etapas, assim, quando inicia, é conectar com uma intenção profunda. Aí ele fala muito para isso, de usar os níveis de escuta. Tem umas técnicas de coaching circle, que ele fala também, que você vai desenvolvendo essa escuta para poder criar essa intenção. Aí depois ele vem para uma etapa de co-sensing, que é você entender, observar, entender o que está acontecendo, o seu problema. E aí ele traz duas técnicas principais, que uma é a jornada de aprendizado, que é basicamente você botar o sapato do outro, ir no campo, você tem que sempre ir no campo. Aí pensando nos nossos processos, né? Fazer as imersões, né? Fazer as imersões no campo para sentir a realidade do outro lá, como é que é. E a entrevista com o stakeholder, né? Mas uma entrevista assim, sem julgamento. Então, ele tem um roteirinho assim, de alguns passos que você segue para fazer essas entrevistas. E ali você vai coletando informação para depois fazer um mergulho, né? Mas nessa parte de
co-sensing que ele fala, você faz essas jornadas, aí depois você já faz algumas dinâmicas fora da caixa para poder traduzir isso. Então, por exemplo, o teatro da presença social é uma das mais fortes que ele recomenda. Né? Mas o que é isso? Né? O que é teatro da presença social? É como se fosse uma constelação, para quem conhece, um parecido, que assim, você tem uma dinâmica de grupo, onde assim, as pessoas, você tem os stakeholders daquele seu problema, e você tem um moderador, e você tem um grupo de pessoas que estão ali para poder representar aqueles stakeholders. Só que o representar não é um representar racional. Então, como assim, né? Você tem lá, você pega etiquetas, tarjetas com o nome de cada stakeholder, você bota todo mundo em círculo, e aí você, né, o moderador pega lá, por exemplo, stakeholder governo. Alguém da roda sente a de se colocar no lugar do governo, pega aquela tarjeta, veste aquela tarjeta e ela vai para o meio da roda, ela vai falar alguma coisa que ela sinta. Então, quando a gente chega aqui, a gente já escutou, já teve entrevista, teve um monte de coisa. Então, você já tem uma informação. Então, mesmo você não sendo uma pessoa do governo, stakeholder governo, você é uma pessoa que está ali, você já está num campo que ele fala, sabe? Tem um campo, assim, de informação, de relação. Você sente uma coisa que vem, você sente aquela vontade, e aí você se coloca na roda, fala alguma coisa, ó, eu sinto que o governo está muito apartado do povo. Por exemplo, você fala uma coisa e se posiciona. Se posiciona sentindo, se você está sentindo uma dor, se você está, né, sei lá, está aberto, está fechado, esse movimento se colocando perto, longe ou virado para alguém, enfim, como seja. E aí sim vai, um por um, você vai chamando os stakeholders, eles se colocam, falam uma frase e se colocam. E aí, nesse momento, e sempre tem gente de fora para analisar o que está acontecendo. Aí você tira uma foto do cenário atual, você representa o cenário atual. E é impressionante como o negócio funciona e representa mesmo. E quem está do lado observa. Aí você dá um tempo, assim, ó, dá 5 minutos, aí você fala assim, olha, galera, agora vocês se movam para o seu futuro, melhor futuro possível, que vocês querem dentro daquela situação. E aí as pessoas organicamente se movem e aí quem está de fora começa a observar. Quem mexeu primeiro? Quem juntou com quem? Tudo isso depois é um insight, a solução do problema. E aí é impressionante como a coisa assim, é acessar a agência mesmo, de campo de relacionamento, sabe? E que brotam umas coisas totalmente diferentes e que fazem todo sentido. Fazem todo sentido. Então, quem está do lado de fora vai observando e depois vai anotando e as pessoas vão comentando, enfim. Isso, eu falei que é o fora da caixa, né? Que assim, a gente fala isso para um empresário, às vezes pode ser que ele não queira, mas... É bem fora da caixa, né? Se a gente for olhar assim, né? O pessoal está colocando aqui, só deixa eu te interromper um pouquinho, Ana. Marcela colocou empatia, é isso mesmo, né? A Denise quer se aprofundar mais nesse tema. Tati colocou aqui, né? Muito interessante se colocar no lugar do outro. Porque a gente faz... a gente fala muito sobre isso, né? Se colocar no lugar do outro já virou até jargão, mas no fundo, a gente não faz, né? Vamos fazer... Verdade. No fundo, a gente não faz. Eu fico pensando assim, eu já fui para várias iniciativas de transformação e falei assim, lá vai eu falar de novo com aquela pessoa é difícil, já não vou conseguir extrair nada. E a pessoa reclama, e aí você fala assim, ela chora muito, aquela pessoa chora demais. Quer dizer, a gente já parte de um pressuposto, de um total julgamento, a gente não se coloca no lugar do outro. E a gente não trabalha as outras inteligências, né? É tão engraçado, porque a gente é um ser tão complexo. A gente é muito mais do que racional, do que cognitivo. E quando você traz para a gente essa questão, né, do teatro, do que você está sentindo, não do que você está pensando, mas do que você está sentindo, eu imagino que seja um baita de um exercício de outras inteligências que a gente pode utilizar dentro de uma iniciativa de processo. Estou aqui pensando aqui, por exemplo, estou numa iniciativa de processo, sei lá, para transformar alguma coisa, reduzir custo na empresa. E às vezes é difícil até para a alta administração entender que eu vou reduzir custo na empresa com uma dinâmica de teatro que vai demonstrar sentimento. Mas no fundo, a gente está criando um campo de propósito único, né? No fundo, a gente está criando um ambiente propício para a transformação.
né? Estou aqui Isso, pensando é em ter isso aí. alguns insights aqui Não, interessantes, muito não, e o que interessantes. O Otto fala, assim, que tem várias coisas que podem ser usadas, várias técnicas e tal, mas ele, pô, ele está nessa brincadeira há 20 anos, ele tem projetos grandes em vários países, tem no Brasil também, e que ele acompanha, né, que ele orienta, e ele fala que o teatro da presença social é o que dá a resposta mais rápida, porque você, quando as pessoas, agora assim, claro, né, as pessoas que vão para lá têm que estar imbuídas desse espírito, tem que estar de mente aberta e coração aberto e vestir o papel e ir embora. Porque ele diz que é o que dá a resposta mais rápida, né? E os insights das soluções, né? Porque surgem coisas que você racionalmente não pensaria, né? Sim, Racionalmente não imagino. pensaria. E aí e são os caminhos que você pode usar e prototipar. E aí ele vem para a parte do subida do U, né? Aí você tem que fazer, né, entender, então é isso, e aí fazer pequenas ações, né, rápidas e testando, né, pegando feedback, né, faz alguma coisa, pega. Aí nessa hora ele recomenda até usar uma técnica de design thinking, que é ele chama de mapeamento 3D, né, mas assim, é usando aquelas peças, né, que o design thinking você pega e monta, constrói um cenário, né, um protótipo para poder validar. Então ele usa isso também, ele recomenda isso também. E é isso, cara. É realmente assim, outra técnica legal. A gente agora teve até na virada sustentável, eu e a Suzana, uma amiga minha, fazendo uma técnica que chama de case clinic. Aliás, Suzana, acho que está por aí que eu vi. Case clinic, ou coaching circle usando case clinic, que você junta grupos de 4 a 5 pessoas, e isso aí você usa para qualquer coisa. Mas é impressionante o poder. Acho que foi isso que conquistou a gente quando a gente fez o curso. E aí você tem um cara que é o case giver, que ele dá o problema, qualquer questão da vida pessoal, profissional, que ele esteja assim, paralisado, sabe? Numa encruzilhada, num dilema e tal. Aí ele traz essa questão e os outros que estão lá só escutam. Só escutam. Aí exerce a escuta, né? Sem julgar, né? Com aquela escutativa, se colocando com empatia. Aí só escuta e tal. Aí dá 3 minutos de stillness, que ele fala, que é o silêncio, onde você se recolhe, quem escutou, e deixa brotar o que vem. Cara, é impressionante. Vem sensação. Quando eu participei a primeira vez, aí era um pai que deu uma situação lá dos filhos com autismo, etc e tal. Cara, eu sentia a minha mão suando e ele falava que ele sentia isso também. Eu vi assim uma coisa de ondas de ir e voltar, porque e aí era o movimento que ele fazia. Ele falava assim, pô, na hora que eu acho que eu estou acertando, daqui a pouco não é nada daquilo, é outra coisa. E aí a gente vê soluções, assim, coisas de, enfim, várias coisas que eu e as outras pessoas que participaram falar, e que no final o cara que deu o caso faz todo sentido e tem um monte de insight, sabe? Então é uma técnica super legal, assim, de 1 hora de duração, que você vê o poder dela, né? É muito, muito maneiro, muito legal. A Ah, gente fez, inclusive, na eu quero virada. me seguir nesse assunto. Tem mais gente aqui na live que colocou que quer se aprofundar mais no assunto e tudo mais, porque é um lado da inteligência que a gente não usa. Eu estou pensando aqui para processo mesmo, né? Para Sim, dentro de uma sim. organização, a gente não usa. A gente sempre vai no racional. A gente faz uma conta e a gente tem que equacionar isso. Mas aí quando eu sou matemático, né? Você sabe, sou matemático de formação. Então, assim, a questão lógica para mim sempre foi muito primordial até eu descobrir, até eu casar com a psicóloga e descobrir que é muito mais gente do que número. E quando a gente lidar com essas situações, envolveu pessoas, não adianta. Tem milhares de variáveis que jamais serão equacionadas. Não tem como equacionar, né? As variáveis É. sentimentos, reações, sensações, a gente não consegue equacionar, né? É, Bom, eu estou aqui pensando, eu não sei se tem algum caso prático do Otto, de alguma solução, só para você contar para a gente um pouquinho assim, é, de alguma experiência de solução, assim, para a gente já. Uhum. A Olha, gente está fazendo aqui assim, 35 minutos de live. já deu 35 minutos? Caramba, hein? Já Falo deu pra 35 caramba. minutos. Pois é, a gente vai falando, a gente tem no máximo 1 hora, então a gente tem mais uns 25 minutos aí para conversar.
Socorro. Não, então, assim, uma coisa que ele está fazendo, assim, para ver a dimensão disso, né? Ele, no governo da China, ele está fazendo uma série de oficinas para dar uma mudada na educação lá, né? Então, isso é uma coisa. Aliás, na China ele tem vários, eu até andei pegando aqui, ele tem vários movimentos. Ele tem um uso para engajamento de instituições financeiras e empresas líderes de tecnologia para alavancar a inovação, uma inovação tecnológica rápida. Ele tem, na Indonésia, protótipo de novas formas de implementar a gestão sustentável lá dos corais. Né? Então, assim, e o que é isso? Né? Na verdade, o que ele faz é facilitar, né? É pegar os grupos, botar os grupos juntos, fazer essas imersões, né? Que a gente chama de jornada de aprendizado e tal, fazer essas imersões profundas de meditação e tudo mais, e sair com as soluções. Quer dizer, exatamente a jornada do U é o que ele faz, assim, não tem nada de diferente, né? Então, ó, tem Indonésia, Namíbia, na África tem alguns países. E qual é a grande parada? É uma transformação social. Então, são ferramentas, é uma tecnologia de inovação social para a transformação. Entendeu? Então, o grande barato do Otto é isso. É gerar e multiplicar isso. Sabe? Então, assim, como é que eu fiz esse curso? Né? Onde que eu aprendi isso? Né? Até para quem está curioso. Então, eu ia te perguntar agora, como é que a gente faz para entrar no clube? No clube dos Olha só, vou te falar que é grátis, é online e grátis, entendeu? Assim, você então, você tem como é que se diz? Você tem um curso, né? Tem uma plataforma lá do EDX, e você procura o Lab. Ele tem o Lab 0x, que é uma videoaula de 90 minutos, se não me engano, que dá assim, esse overview, dá um panorama geral e tal. E aí depois você tem o Lab 1x, que está tendo uma segunda turma agora, né? Eu fiz a turma do ano passado, estou falando de novo, porque é sempre o conexão, é sempre bom. Então você tem o Lab 1x, que aí é o curso de mais longa duração, começou agora 12 de setembro, vai até 12 de dezembro. E aí tem uma série de videoaulas, tem uma série de propostas assim de trabalho para você fazer, né? Para exercitar esses coaching circles, você faz isso. Ele tem uma ferramenta de escuta, de assessments, né? Que aí você diariamente entra lá e você tem que se perceber como é que foi o meu nível de escuta hoje. Eu fiquei mais no nível 1, no 2, no 3, no 4. Então aí tem uma série de coisas ali e você vai exercitando e trocando. E o barato é o seguinte, são milhares de pessoas no mundo fazendo ao mesmo tempo isso. Então, quando tem a live, outro dia eu estava numa live, eram 14 mil pessoas ao mesmo tempo na live. Olha que energia que é isso. Nossa, que legal. Cada um com propósito de transformação social de alguma coisa, sabe? Outro dia tinha uma menina que participou, falando que o projeto dela é mudar alguma coisa das eleições nos Estados Unidos para ter outro tipo de partido aberto, que, né? Enfim, tem desde coisa política, coisa de saúde, é uma coisa na comunidade. Então, as pessoas com algum propósito de transformar alguma coisa que não está boa, né? E ele tem várias coisas, tem o Just Money. Just Money é um programa também lá, self-paced, que você faz também online, que isso eu não fiz ainda, mas é sobre essa questão da consciência do dinheiro. Né? Porque é uma coisa hoje que a gente hoje coloca um dinheiro no banco, o banco, você não sabe o que o banco faz com o teu dinheiro. Né? Qual a consciência disso? O que é caro, o que é barato? Né? Vou comprar uma coisa barata no camelô, só porque é barato, mas, cara, o que tem atrás disso? Tem roubo de carga, tem mão de obra escrava, o que tem? Entendeu? Então, o dinheiro é uma fonte de energia, né? Uma fonte boa, que pode ser boa, né? Então, a gente tem que saber onde que a gente coloca o nosso dinheiro, o que a gente desenvolve. Então isso assim, é um exemplo, né, de coisas que eles fazem, né? E depois, nesse que eu fiz no ano passado, no final do curso, do 1x, ele abriu um laboratório de transformação social para quem tinha algum projeto. Aí eu fui correndo e escrevi lá, porque durante as meditações do curso, né, surgiu uma intenção, que é a intenção de fortalecer um pouco mais os negócios de impacto no Rio de Janeiro.
E aí eu escrevi essa proposta e foi aceita. Na verdade, eu acho que eles aceitaram todas as propostas que apareceram, porque eles querem mais. Eles estão prototipando com a gente também, entendeu? Essa forma de multiplicação é um protótipo deles, a gente é protótipo, né, disso também. E aí foi também uma jornada super interessante que a gente fez todo o U. Aí eu corri atrás, a gente montou um grupo com várias pessoas, o pessoal da Casa Firjan, a Cris, que está aqui na live, a Suzana, várias pessoas participaram, umas 15, 20 pessoas desse grupo, e a gente exercitou todo o U, né? Então, assim, e é isso, ele está deixando sempre aberto, cada ano abre uma turma nova dessa. Agora tem também, né, um curso em Berlim, para quem quiser ir lá fazer. Quem Seria quiser fazer, ótimo. pode fazer. Não, mas é interessante porque já deixa, eu vou deixar essa live, eu vou subir para o YouTube, né? Então eu vou deixar lá também os endereços, né? Para quem quiser entrar lá para Beleza. acessar e tudo mais, eu vou postar. E a gente, quem sabe daqui já não sai mais gente para compor já esse outro pensamento, né? Eu fiquei aqui pensando, quando a gente, falamos de impactos, né? Como a gente pode impactar, por exemplo, dentro da organização. Quando a gente começa a mensurar ganho, por exemplo, né? Vamos pensar em iniciativas de transformação mensurando ganho, né? A gente pensa muito no Uhum. dinheiro, quanto a gente está economizando e tudo mais. Tem aqueles ganhos que a gente não consegue mensurar, absolutamente impossível a gente mensurar, que é o ganho quando a gente fala de engajamento, né? Como as pessoas estavam antes de uma iniciativa, É. como elas se comportam depois dessa iniciativa. A gente não consegue mensurar isso. Por mais que a gente queira, faça uma pesquisa, faça alguma coisa, mas a gente não consegue mensurar o quanto aquela pessoa está engajada, a não ser pelos próprios resultados. Mas é muito Uhum. pobre a gente mensurar engajamento a partir de resultado financeiro, por exemplo. É muito pobre como É. a gente consegue mensurar isso. É muito pobre. E eu estou pensando aqui, eu acho que quando a gente consegue tá imbuído desse espírito de querer fazer as coisas juntos, de criar essa sensação, esse sentimento de cocriação. Eu acho que quando a gente consegue trazer isso à tona, o engajamento ele funciona, acho que ele funciona de uma outra forma. Com certeza. Flui, tem uma fluidez. A gente já teve experiências, não usando, né, as técnicas da teoria U, mas falando de engajamento. Eu acho que a teoria U ela aprofunda muito mais essa questão de engajamento, de relacionamento dentro da organização. Eu estou fazendo um paralelo, né, para a organização. E eu acho que isso pode ser Uhum. muito interessante. Bom, quem estiver aí vendo, né, ouvindo a gente, pode ser muito interessante buscar esses recursos para a gente conseguir maior fluidez. O que é sabido, e aí eu trago da minha experiência, Ana atrás da dela, eu trabalho com gestão de processos há uns 11, 12 anos, direto, muito com moderação de reuniões para mapeamento, para transformação. E é absurdo como as coisas funcionam melhor quando você cria um ambiente de engajamento. É absurdamente superior à forma que as coisas são conduzidas, como os resultados aparecem de forma mais fluida, né, quando a gente cria esse ambiente de engajamento. Bom, a Isabel está falando assim, mente, Exatamente. coração e vontade aberta. Temos muito que exercitar. Eu concordo, acho que é muito exercício mesmo, né? Não bom, vocês que são mais experientes, aí eu acho que a Isabel acho que é do grupo do clube do Guiaú, né? E eu acho que vocês que estão aí mais tempo, né? Eu acho que é muito difícil, mas eu acho que a gente precisa exercitar, né? Eu vejo assim, às vezes que eu fui para uma iniciativa de coração aberto, como eu consegui me dar, né? Acho que você se dá um pouco para o trabalho, né? É um pouco de você que está ali, você dá da sua alma ali para aquele trabalho, É. né? Não, e é o que o Otto fala, você cria um campo, você cria uma conexão entre as pessoas. E essa conexão é criativa, né? Não é só a sua cabeça, o outro, é um campo que se forma, que acessa essas outras inteligências, entendeu? Mas é isso, as pessoas têm que estar ali abertas, né? Aí, por exemplo, isso a gente percebeu, né, nessa história de case clinic e tal. Às vezes as pessoas vão participar, mas não é fácil, é um exercício mesmo, viu, Emerson? Porque às vezes a pessoa tem aquela cabeça tão de engenheiro e tal, não sei o quê, que participa, mas não consegue deixar vir essas outras imagens, né, as sensações, não consegue perceber, escutar o corpo e visualizar, enfim, tem insights, vai falar coisas, mas assim, né, não consegue ainda acessar outras inteligências, né?
Mas é sempre rico. A gente teve essa experiência na virada sustentável. E assim, foram 12 pessoas que participaram num domingo às 8 da manhã. Olha que lindo, 12 pessoas. Muito E, bom. não, e assim, pessoas que assim, realmente tinha um ou outro conhecido, mas a maioria não era conhecido. E o feedback foi super positivo, entendeu? Esse exercício, porque ninguém para, assim, ninguém para escutar o outro sem criticar e sem julgar. Né? Geralmente a pessoa está falando, o outro já está interferindo, já está dando resposta, já está dando conselho, né? É, Não é isso? Então, assim, as pessoas, o feedback foi super positivo, foi tão positivo que eu e Suzana vamos fazer mais abertas, né, desse case clínico. A gente está procurando espaço aí agora para fazer no final de novembro, mais um e um em dezembro. Aí está todo mundo convidado. A gente vai colocar lá no LinkedIn quando a gente fizer. Assim que fechar o espaço, a gente divulga. coloca, eu vou divulgar. Ó, aqui, deixa eu ver aqui. Marcela falando, consigo ver Carl Rogers na teoria U. A psicóloga Ah, Marcela, é minha esposa, né? Eu sou super suspeito de falar dela. Mas a Ana já tinha, Marcela, a Ana já tinha me cantado a pedra há um tempo atrás. Falava assim, ó, a Marcela vai gostar muito de participar junto desse grupo Teoria U, de aprender sobre Teoria vai U. Fica aí o mesmo. convite também. Marcela, ela é da linha humanista, né? Então a gente compartilha muito desse sentimento, né? Junto, né? A Patrícia levou o pensamento e ia pedir os endereços, vou colocar lá. Ó, Margarete falando, ó, trabalhar com esses dois é enriquecedor. Muito boa essa live. Margarete, ó, a gente já vai fazer live falando sobre gestão do dia a dia com indicadores. Vou chamar a Margarete. Margarete é fera nessa parte de gestão do dia a dia. Chamar a Cristiana para falar sobre cadeia de valor. Tem muita live até aí, o final do ano ainda tem muita live. Para o ano que vem vão ter mais ainda. Bom, Alan, assim, a gente tem que correr agora, porque com 1 hora de live, o LinkedIn, o Instagram, ele corta. Então, Uhum. vamos lá. Vamos Opa, lá. Cris falando que vem com a Última gente de mensagem. novo. Vem mesmo, Cris. Isso aí, Cris, Margarete. Muito bom. Daí a última mensagem, Ana, para a gente fechar. Cara, a última mensagem, assim, vamos inovar nossa gestão de processos, né? Acho que a gente tem que testar, né? Eu acho, assim, claro que na medida do limite de onde a gente for fazer, eu acho, né, realmente tem que sentir a liderança, mas tem várias pequenas coisas que a gente pode e já deve ir colocando, sutilmente, às vezes não precisa nem, nem a liderança estar sabendo, não, mas assim, você, né, já ir trazendo essa conversa de criar um campo, de fazer uma escutativa, né? Tipo assim, pessoal, né, definir esse propósito comum, essa intenção. Então, eu acho que tem algumas coisas que devagar a gente pode ir colocando e onde sentir campo, né? Claro, né? Vamos todo mundo estudar, entrar lá na plataforma, vamos desenvolver isso, mas onde sentir campo para fazer técnicas mais avançadas, vamos testar. E assim, eu sei que tem muita, assim, falando em pessoas, muitas pessoas no mundo hoje procuram meditação, constelação para a vida pessoal. Então, esses líderes, né, que são também pessoas e que já praticam isso para a vida pessoal, são pessoas mais abertas para entender que isso na organização vai ser legal. E tem já várias empresas levando mindfulness, levando constelação sistêmica, que são essas técnicas assim de colaboração, né? De colaboração e de brotar essa inteligência outra. Então, acho que a gente precisa investir nisso. Acho que a gestão de processo vai ganhar muito, né, se começar a olhar para esse lado também. Também acho, viu? Ana, foi muito bom esse bate-papo. Adorei Muito também. enriquecedor. Gostei muito, acho que foi muito legal. Agora eu vou numa adrenalina para até eu começar a dormir, porque eu vou ficar tô aqui tendo vários insights, pensando várias coisas. Queria agradecer a galera que ficou até o final, né? A galera que ainda vai assistir, você que está assistindo aí já depois de ter acontecido a live, assim, valeu, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito bom, viu, Ana? Muito obrigado mesmo. E a Aí a gente vai gente se fica à vendo. disposição. Né, fica à disposição, assim, porque eu vibro com o assunto, né? Então, quem quiser conversar, quem quiser mais informação, eu não sei, aqui fica disponível só o Instagram, né? Mas a gente pode me procurar no Não, mas LinkedIn, o mesmo eu nome. vou postar no LinkedIn e vou postar no, que eu coloco lá no meu canal do YouTube, né? Esse processo, Ah, legal. viu? Camila, eu quero fazer Beleza. uma live com você sobre desburocratização.
o uso indevido da burocracia. A gente fala tanto sobre isso, quero fazer mais com você sobre isso, viu? Tá? Bom, gente, muito obrigado, Ana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E a gente vai se falando por aí. E aí, gente, todo mundo segue a Ana depois aí no LinkedIn, no Instagram, e a gente vai se falando, tá? Falou, Ana. Beijo, Valeu, beijo, gente. beijo. Grande abraço para todo mundo, gente. Vamos junto transformar o mundo. Vamos lá. É isso aí. Obrigadão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.